Globo News Internacional recebe agora a professora da especialização em Relações Internacionais do Oriente Médio da PUC de Minas Gerais, Muna Omran. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, professora. Pegando um pouquinho de tudo que a gente já falou, eu queria pegar a tua perspectiva, muitos contatos ali que você tem, eu sei, no mundo árabe também, acompanha muitíssimo o jeito como esse momento está sendo coberto pela imprensa em língua árabe, do lado palestino, do lado libanês, do lado sírio, são tantos os atores ali. Como é que você vê esse momento, né? A gente viu o Donald Trump falando que os dois lados estão festejando. Dá para dizer que haja festa dos dois lados, de fato, e o que significa esse momento para as perspectivas de paz mais a médio prazo para essa região? Bom, boa noite, obrigada aí pelo convite. Eu vejo da seguinte forma, eu não posso dizer que haja festa do outro lado, né? Primeiro, que são 67 mil mortos, né? São vários presos durante o conflito, né? 1.700 pessoas, excetuando, não estou falando dos envolvidos diretamente com Hamas, mas pessoas, civis, médicos, tem 2 médicos que, inclusive, Netanyahu se nega a libertá-los, um deles era o diretor de um hospital em Gaza. No mundo árabe, há uma apreensão ao mesmo tempo, inclusive na situação do Líbano. O que aconteceu, hoje eu estava lendo no jornal, o presidente do Líbano, José Fond, perguntava o que será, o Líbano vai ser a próxima Gaza? Então, há essa apreensão na medida em que mesmo o Hezbollah estar desarmado, estar se desarmando, prefiro dizer dessa forma, há ainda uma certa apreensão, sobretudo porque Israel todo dia bombardeia o sul do Líbano. Mas também dá para ser feliz, não, mas mais tranquilo, porque pelo menos a população de Gaza terá o que comer. O fato da ajuda humanitária chegar a Gaza já dá um grande alívio e essa população, apesar de estar retornando para as suas casas, que são verdadeiros escombros, mas eles estão felizes e tranquilos, porque eles estão tendo que comer. A gente tem que lembrar que a fome nessa guerra foi usada como instrumento de guerra. Então, quando você vê essa população, por exemplo, em Khan Yunis, que estava se falando agora, estava lendo hoje que 80% de Khan Yunis está sob ruínas. Não, o prefeito não sabe nem por onde começar. Há 400 toneladas de escombros a serem retirados. Isso nós estamos falando de Khan Yunis, que fica no sul. Ao norte, Gaza, a situação deve ser muito pior. Sem contar também a destruição da vegetação. Acho que isso é uma preocupação que nós temos que ter. Pouquíssimo falado. Pouquíssimo falado. 97% da vegetação de Gaza foi destruída, sobretudo se nós lembrarmos que é uma área rural de produção, então de produção de alimentos para eles também e para os seus vizinhos. Então, como é que vai ficar isso? Então, ao mesmo tempo que há uma certa tranquilidade eu não diria, mas um alívio, nem que seja momentâneo, porque essa população está tendo ajuda humanitária, está tendo o que comer, não tem ainda o que beber, porque também a água doce da região está contaminada. Então, como resolver esse problema é um próximo passo, que inclusive isso não é nem dito, está na reconstrução, mas eu acho que o ecocídio promovido em Gaza, ele é uma preocupação ambiental para toda a região, não é nem só para Gaza ou para Israel, para toda essa região e inclusive para nós também, né, para o Brasil. Guga? Professora, é importante que a senhora mencionou sobre a vegetação. A maior parte das plantações na faixa de Gaza ainda ficam em áreas que foram destruídas, né, completamente destruídas, mas estão em áreas que Israel ainda ocupa. Israel ainda ocupa mais da metade da faixa de Gaza. Tem controle sobre tudo, mas ainda ocupa militarmente mais do que a metade. Isso é importante o que a senhora mencionou. Mas diante de tudo o que a senhora falou, eu já demonstrei que tem um enorme ceticismo, o Demétrio também. Como que a senhora vê a próxima fase da implementação desse cessar-fogo? Porque, por um lado, não há intenção do Hamas de se desarmar, até por questões internas, com aquelas milícias ligadas a clãs dentro da faixa de Gaza, e, ao mesmo tempo, não há
interesse do governo Netanyahu de recuar totalmente. Então, é por isso que é muito complexo. Não há interesse de nenhum país de realmente ter forças de segurança dentro da faixa de Gaza, essa administração que fala um tanto confusa por enquanto, claro que pode haver avanço nesse sentido, mas a senhora está cética em relação à segunda etapa da implementação desse processo de cessar-fogo? Eu estou até muito cética, né? Eu acho que eu estou na linha do ceticismo, sobretudo porque em nenhum dos pontos, embora o Demetrio tenha, né, diga que a autoridade palestina, né, a Cisjordânia é mencionada, mas a gente não vê isso com clareza. O Netanyahu não tem nenhum interesse na constituição de um Estado palestino. Eu acho que esse é o ponto. Isso resolveria o problema da região. Quer dizer, se não resolveria, resolveria parcialmente. Apesar de muitos países da Europa terem já reconhecido o Estado palestino, a Palestina, o Estado da Palestina, em termos práticos, neste momento, isso não representa muito, mas talvez a médio e longo prazo, se continuar na negociação, pode ser que vingue, né? Mas aí nós temos as condições, sobretudo que Netanyahu não quer, né? E eu questiono muito se algumas outras lideranças de alguns outros grupos da Palestina também realmente queiram a constituição de um Estado palestino. Acho que também tem os dois lados, né? O radicalismo está nos dois lados. Então, eu também estou muito cética, sabe, Guga? Eu não vejo muita perspectiva, sobretudo que os 21 pontos que nós temos ali, 21 pontos do acordo, tem muitas linhas soltas, ele não fecha. Então, a primeira etapa, a primeira fase, que inclusive nessa primeira fase da entrega dos reféns, eu estou começando a ficar preocupada, porque se já tem 7 mil soldados do Hamas, né, que não vão baixar as armas agora, se nós temos a não entrega de todos os reféns, os mortos no caso, porque não se sabe onde estão, e o Netanyahu já vai e diz, então não posso garantir mais nada. Eu acho que até essa fase, ela tem que ser vista com muita cautela. Demétrio? Mona, veja, você destacou que, nós todos destacamos, que Netanyahu é um grande obstáculo ao prosseguimento do processo de paz, porque ele é contra a existência de um Estado palestino. Na verdade, ele é a favor da existência de um único Estado, do rio até o mar, que seria um grande Israel. Essa é a posição de Netanyahu, explícita. A posição do Hamas é a mesma, porém simétrica. O Hamas tem na sua carta de fundação que Israel não deve existir, deve ser destruído, e o Hamas defende um único Estado, do rio até o mar, mas seria um Estado árabe muçulmano do rio até o mar, né? Essa é a posição do Hamas. No Ocidente, várias organizações que se manifestam contra Israel acabam adotando essa posição, um Estado único do rio até o mar, o que significa o fim do Estado judeu. Então, existe radicalismo dos dois lados. E aí entra o ponto que nós vamos enfrentar nos próximos dias e semanas, que é a questão do desarmamento do Hamas. Há um grande consenso entre os países árabes pedindo o desarmamento do Hamas. Você imagina que essa pressão consensual dos países árabes pode produzir o desarmamento do Hamas? Demetrio, eu acho muito pouco provável que isso produza o desarmamento do Hamas, porque tem uma grande questão aí, como ficará a questão da segurança em Gaza. Que esse vai ser o principal argumento que eles vão usar, porque também, inclusive, nesses pontos previstos pelo Trump, não está muito claro. Quer dizer, parece que está proposto uma terceira fase, que aí sim, então haverá uma saída gradual do exército israelense, e vai ficar, então, tudo sob controle de Israel, no sentido de que, se Israel pode lutar pela sua segurança, né, ter o direito à defesa, por que não a Gaza não poderá ter? Então, talvez esse seja um argumento a ser usado. O plano prevê que, à medida que Israel se retira, haveria uma força internacional de estabilização formada por soldados
de países árabes e de aliados dessa força internacional, países europeus, etc. Tudo isso não está claro, mas o plano não prevê que Israel controlará a faixa de Gaza, nem que o Hamas controlará. Aí entra essa força internacional de estabilização. Então eu pergunto, os países árabes argumentando que haverá essa força internacional para garantir a segurança em Gaza e Israel se retirará, podem conseguir o desarmamento do Hamas? Ele vai ser terá que ser muito negociado. Talvez eles condicionem a vários pontos que vá desde a anistia, também está previsto isso dos próprios integrantes do Hamas, mas eu acho que isso será um resultado de desarmamento, ou então, mais ainda, eles aceitarão desarmar desde que esses integrantes, esses militantes do braço armado do Hamas façam parte dessa tropa, né, desse exército, desses homens armados que ficarão na região depois que essa fase for implementada. Talvez sim, nessa fase da negociação, mas vai ter que demorar muito para chegar a isso. Eu não vejo o Hamas de livre, espontânea vontade baixando as armas em absoluto. Professora Mona, já estamos aqui esgotando o nosso tempo praticamente, mas eu queria uma palavrinha da senhora só sobre o que pode alimentar a sua e a nossa esperança nesse momento. Porque de ceticismo, eu sei, nós estamos já com bastante, todos, por razões muito lógicas, mas aonde você vai buscar uma esperança nesse momento? Olha, a primeira esperança é ver os palestinos retornando, mesmo que seja para os escombros, retornando para suas casas, vendo os reféns retornando para suas famílias, né? Vendo esse momento, há um momento de comunhão entre a população civil. Talvez eu esteja até sendo meio utópica, mas tanto do lado israelense quanto do lado palestino, nesse momento que há um fio de esperança, né? Pensar que esse fio de esperança existe, eu acho que isso pode dar uma esperança para todos nós aqui que estamos muito tenso, eu estou muito tensa com tudo que pode vir a acontecer. Professora Mona, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco e também por ampliar a nossa visão sobre esse momento tão complexo, também que alimenta ceticismo, mas alguma esperança. Demétrio, você, olhando para frente, curto prazo, aonde é que você buscaria uma sinalização de que as coisas estão caminhando da melhor forma possível, sem jogar fora esse ceticismo todo que você já externou, como nós todos? Não, mas é ceticismo, mas eu acho que existem sementes de esperança. Eu acho que a Muna tem razão e eu acho que muito depende da sociedade israelense, porque Israel é a potência mais importante nessa discussão toda, porque Israel é uma democracia, com muitos problemas, mas é uma democracia, existem eleições e existe hoje uma grande resistência popular a Netanyahu. Não existe mais, infelizmente, em Israel, um campo da paz amplo, multitudinário e plural. Mas eu acredito que ele possa se reconstituir. Me parece que um grande teste na continuidade desse plano de paz, que se tiver sucesso, vai durar meses e anos, um grande teste serão as próximas eleições israelenses. Se os israelenses conseguirem retirar o governo de Netanyahu, os extremistas do seu governo, e colocar num lugar um governo mais centrista e mais decente, há uma chance para o plano de paz. Lins, só para complementar aqui, eu temo muito que haja um esquecimento da questão palestina nos próximos meses e que tudo acabe se deteriorando, talvez não voltando à guerra, mas a faixa de Gaza ficar nessa situação que acaba não sendo levada adiante uma reconstrução, com as pessoas morando em escombros, dependendo bastante de ajuda humanitária, com presença israelense ainda dentro da maior parte do território palestino, confrontos do território da faixa de Gaza, ainda com confrontos entre o Hamas e essas milícias de clãs, conflitos internos e nenhum avanço na Cisjordânia, até com risco
de anexação da Cisjordânia. Temos muito que isso possa vir a acontecer. Claro que é importante manter esperança. Daqui a algumas semanas vai marcar os 30 anos do assassinato do Yitzhak Rabin, que era primeiro-ministro de Israel, um grande defensor do processo de paz. Ele foi assassinado pelo Yigal Amir, que era ligado a figuras que hoje estão no governo israelense, como Itamar Ben-Gvir. Insisto, Yigal Amir, o assassino do Yitzhak Rabin. E, portanto, eu mantenho ainda um ceticismo grande, mas, claro, como Demétrio, como a professora Mona, eu tenho esperança, mas não sei se terão muitos avanços. Isso para falar ali da questão palestina, porque eu sou muito cético em relação ao futuro da Síria, nem tanto em relação ao futuro do Líbano, para ficar ali nos países do Levante. Pois é, mas é importante a gente tentar vislumbrar aonde que algo pode andar e onde estão de fato os nós que precisam ser desatados ainda para que esse processo caminhe. A minha esperança, só para acrescentar, eu jogo ela um pouco também na reabertura da faixa de Gaza para a imprensa internacional, para o jornalismo internacional, para que o mundo consiga cada vez mais, e também a sociedade israelense, ter uma ideia mais próxima da realidade do que aconteceu ao longo desses 2 anos ali e do que pode acontecer num cenário de paz naquela região. Lembrando que, de acordo com o Comitê de Proteção para os Jornalistas, 237 jornalistas foram mortos nesses 2 anos da operação militar israelense na faixa de Gaza, desse conflito que estamos documentando. Então, é no jornalismo e na livre circulação da informação mais clara que eu deposito também parte das minhas esperanças.